A nossa próxima questão que vamos resolver é uma pergunta vinda do Xande Altoé de Marilândia e faz a seguinte pergunta: como desenvolver a inovação de forma simples e de baixo custo? Xande, essa grande questão da inovação, ela requer um certo investimento, principalmente de tempo. Mas a forma como a gente tem hoje de preparar a inovação, como a tua questão pergunta, desenvolver essa inovação de forma simples e baixo custo, inicialmente identificando quem é o nosso segmento de cliente, trabalhando de forma dedicada a compreender quais são as necessidades e as dores desse cliente, para que a partir disso a gente possa propor as inovações que eles necessitam e, a partir de prototipagem e apresentando um produto mínimo viável, trabalhar de forma gradativa para que isso possa sendo incorporado, alterado e de maneira sistêmica possa entrar no veio da organização. Então, a inovação ela é imprevisível, eu tenho dito isso aqui várias vezes, e teria que saber qual é para poder detalhar melhor como que produto seria esse ou que serviço é esse que vocês estão pretendendo desenvolver para que se possa identificar da melhor forma. É evidente que se é um protótipo que exige um alto investimento, isso vai variar muito de produto para produto que se está trabalhando, mas a forma mais econômica, mais viável e com menor custo é gradativamente desenvolver protótipos, inicialmente protótipos de baixa qualidade mesmo, se vai a campo, se testa que se isso está funcionando, se desenvolve o mínimo produto viável, né, que é uma condição de qual é o primeiro exemplo, o melhor exemplo que eu posso dar. Então, se eu vou estar desenvolvendo um sistema para a internet, ou um aplicativo para Android ou iPhone, ou que o meu sistema envolve um serviço qualquer, eu tenho várias modalidades que eu posso estar trabalhando nessa prototipagem e levando isso a campo. Então, o menor custo hoje é testar o mais rapidamente possível na rua, em contato com o cliente, para saber se ele deseja ou não esse serviço que está se oferecendo, porque o maior custo que pode ter num negócio é nós ficarmos 6, 7 meses, um ano desenvolvendo uma ação da qual não tenha ninguém que queira comprar aquilo ali. Então esse é o grande custo, né? Então, na medida em que a gente vai trabalhando gradativamente em contato com o cliente, né? Uma ideia não é nada se ela não for testada em contato com o cliente, se a gente não for para a rua verificar. Então a inovação ela acontece na medida em que eu identifico quais são as necessidades desse meu cliente e coloco isso em pauta. A nossa questão seguinte, então, vem da Franciele Freitas, do Rio Grande do Sul, e faz a seguinte pergunta: quais são os cuidados que devemos ter na execução da criação de modelos de negócio? Bom, os cuidados são atenção todo instante, isso é fundamental, mas o modelo de negócio ele não acontece do nada, ele está vinculado a uma realização de um desejo, de um objeto, atendendo a uma necessidade de um cliente, de um mercado, e a melhor forma que se tem, antes de tudo, é mobilizar a equipe que estará envolvida nesse período de tempo, né? Uma ação dessa não se faz sozinho. Cada vez mais o modelo de negócio é uma forma de criação do conhecimento de forma orgânica e tácita, né? Então, quanto mais eu trabalhar em contato com a minha equipe e que todos saibam aquilo que está sendo feito, é uma possibilidade de sucesso, porque vai se ter então o envolvimento dessas pessoas, a dedicação e principalmente o entendimento daquilo que se está fazendo, né? Então, primeiro ponto é mobilizar a equipe, fazer com que essa equipe saiba o que vai acontecer, o que vai estar sendo feito, que seja isso compartilhado com eles. O segundo ponto seria, então, nós desenharmos esse modelo, que variáveis nós temos, que opções nós podemos apresentar para que isso daí seja bem sucedido, né? Então, é aquilo que a gente chama do design de negócio, né? Então, como que nós vamos desenhar esse modelo de negócio, que possibilidades nós temos, que alternativas nós vamos considerar, a partir do que eu testo o meu cliente, defino a minha proposta de valor, que canais eu vou utilizar para que eles possam receber essa informação, qual será a minha forma de relacionamento com esse meu cliente e principalmente de que maneira que eles irão nos pagar, né? Então, essa condição
de saber quais são as nossas fontes de receita, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia genial, mas não sabe quem que vai pagar por essa ideia. Então, não é negócio, né? Então, é fundamental que a gente saiba que o modelo de negócio tem em seus aspectos a importância da informação de quem é que vai gerar a riqueza e o pagamento dessa importância para que isso aí se sustente. Por fim, depois é o gerenciamento desse processo, né? O modelo de negócio ele é um primeiro desenho, mas ele não elimina em nenhum aspecto tudo aquilo que a gente sabe de administração de um negócio. Então, o gerenciamento de pessoas, o gerenciamento legal, a questão tributária, a gestão financeira, a gestão do processo em si, da produção. Então, tudo aquilo que a gente conhece de administração fica valendo, né? Então, isso daí não está eliminado. Não significa que eu desenhei um canvas e eu tenho que esquecer aquilo ali e achar que todo o negócio está resumido nisso. Não, ele envolve todos os aspectos de uma gestão de um negócio. Então, tudo aquilo que a gente aprende nos cursos de administração, uma vez que meu modelo está desenhado, que eu estou com a minha equipe mobilizada e que eu passo a fazer os testes, ele passa a valer tal qual, né? Então, em determinados momentos vai ser preciso contratar pessoas, então entre a gestão de pessoas, em outros aspectos será necessário constituir contratos, então tudo aquilo que se entende de legislação, ela tem que valer, então a consultoria jurídica ela é importante, da mesma forma como a consultoria contábil, até porque definir em que momento que essa empresa vai iniciar e de que forma que isso aí vai acontecer, né? Então, esses são os aspectos que a gente tem que observar, né? Que o modelo de negócio ele não resume em si, ele não é tudo aquilo que precisa ser, ele é apenas o desenho, ele é a parte da prototipagem e dos testes que eu vou fazer para que depois então eu possa entrar no negócio e trabalhar de uma forma adequada e orgânica, né? Sabendo que tudo aquilo que a gente conhece dentro do processo de administração ele continua valendo. Nossa próxima questão, ela vem do Bruno, do Ceará, e ele faz a seguinte pergunta: tenho uma ideia empreendedora, sei como começá-la, mas não tenho recursos para prosseguir e para dar certo. A primeira questão aqui, Bruno, é que uma ideia não vale nada, né? Então, enquanto a gente não tem essa ideia testada e verificada no mercado para identificar que se nós temos clientes, essa ideia, sinto dizer, né? O céu e o inferno estão cheios de boas ideias, de boas intenções. Então, tem pessoas que têm ideias geniais, que sentam em casa e ficam achando que vão ter a solução para o mundo, mas o que vale mesmo é a coragem de empreender, né? E empreender implica em correr risco, em tomar decisão, em captar parcerias e recursos e poder saber aquilo que vai ser preciso para colocar essa ideia em prática. Então, o primeiro ponto é que dessas tantas ideias que você comenta, você procura identificar aquela que tem mais aderência com o seu cliente. Eu tenho falado aqui o tempo todo, o primeiro bloco do modelo de negócio é o cliente, né? Então, cada vez mais, compreender, viver e se diferenciar para poder entender o que é que o meu cliente deseja é o primeiro passo para se tirar uma ideia do papel. Então, eu já fiz essa colocação em outras questões aqui no Papo de Negócio e vou insistir firmemente nisso, que eu preciso identificar quem é esse meu cliente e qual é a proposta de valor que eu posso entregar. Então, a sugestão que eu dou é busque uma parede vazia na sua casa, onde isso aí possa ficar fixado aí por uns 15, 30, 60 dias. Compre alguns blocos de post-its de cores diferentes e comece a trabalhar naquilo que a gente chama do design thinking, né? Então, entre num processo primeiro de divergência, de descoberta do que vem a ser isso daí, então coloque isso tudo, escreva todas essas ideias, né? E comece então a trabalhar, a desenvolver uma pesquisa, vá para a internet, faz aquilo que a gente chama de um desk research, então busque identificar o que já existe hoje no mercado, porque às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, mas o vizinho já vem fazendo, então não tem inovação nesse processo, passa a ser somente uma cópia, né? Pode fazer? Pode fazer, alguns copiaram e até fica melhor, mas se a gente quer trazer alguma coisa diferente, então o primeiro ponto, trabalhe como se fosse um losango, né? Então a primeira parte do losango, essa parte é da descoberta, então trabalhe em identificar para cada grupo de ideias que você tem aquilo que já existe hoje
busque saber se já tem ou se não tem, entre em alguns grupos relacionados a startups aí, tanto dentro do LinkedIn como no Facebook. Tem vários grupos, faça algumas pesquisas para saber aquilo que tem maior aderência e, a partir disso, selecione as 10 melhores ideias, né? Busque saber aí, em contato com teus conhecidos, a tua rede de network, a tua rede de relacionamento, aquelas que teriam a melhor aderência, essas 10 melhores ideias. Dessas 10, selecione num prazo aí para que comece a testar uma a uma, para saber qual é a melhor. Pegue uma primeira, se desapegue das demais, porque às vezes a gente acha que tem muitas boas ideias, mas na hora que vai colocar em prática não tem substância, não tem aderência, ela não se sustenta. Então, busque essas ideias e vá desenvolvendo cada uma, né? Então, cada uma, passo a passo, então passe a desenvolver como se estivesse fechando esse segundo losango, passe a desenvolver cada ideia individualmente e, principalmente, vá a campo naquilo que a gente já falou, vai para campo, faça um protótipo de qualquer produto, um desenho, uma folha de papel, um Lego, uma apresentação num PowerPoint, vale tudo para poder desenvolver essa ideia e ir para campo testar aquilo que teria maior aderência com seus clientes. Não tem prazo para isso, tem o seu tempo e a sua dedicação para poder descobrir aquilo que é melhor. Isso requer dedicação e requer um controle também, então é importante que ou se abra um sistema no computador ou trabalhe fazendo anotações até em um caderno, mas é muito importante que se registre aquilo que vai acontecendo no dia a dia e nas descobertas que vai se tendo, né? Porque são nessas descobertas que vêm as grandes sacadas, porque a gente pensa que tem uma grande ideia, quando vai conversar com as pessoas o assunto passa a ser outro, e no que vai se ver, então, aquilo ali não tem aderência, ou se primeira consulta na internet a gente já descobre que já existe, ou a gente não tem fôlego para tocar. Bom, uma vez que se define isso daí, você começa então a desenhar um modelo de negócio, né? Pegue um canvas e comece a trabalhar, a desenvolver o que seria esse modelo de negócio, né? Qual é a proposta de valor que você vai poder entregar e vai afunilando cada ideia, né? Então, e veja qual que tem a melhor aderência, né? Porque é sabendo, indo para a rua, que a gente vai saber aquilo que é melhor. E, às vezes, várias ideias podem ser agrupadas, constituídas num único conjunto de opções e uma ser complemento da outra, né? Porque uma pode virar o canal de uma proposta de valor, a outra pode ser a forma do relacionamento com o cliente ou as próprias atividades que vai se trabalhar. Quando chega na fase de trabalhar já o modelo de negócio, coloque um foco no campo das atividades principais e tire dali um planejamento, né? Um roteiro que vai ser feito para os próximos 90 dias, por exemplo, daquilo que será testado. Então, que atividades devem ser desenvolvidas para que aquelas ideias comecem a se tornar a possibilidade real de se tornar um negócio. Então, gradativamente, com isso a gente vai trazendo um formato, vai saindo do campo das ideias. Quem estiver escutando, lembre, uma ideia não vale nada, né? Não, eu tenho muita ideia, e daí? Né? Ideia todo mundo tem. A dificuldade que nós temos é exatamente não nos apegarmos a essa primeira ideia, não nos apaixonarmos pela primeira ideia, mas levarmos a campo, testarmos isso daí gradativamente em contato com esse nosso cliente e principalmente tendo coragem de fazer as mudanças e coragem para saber até onde eu devo persistir, onde eu devo abandonar aquilo ali porque não tem condições de continuidade. Então, vale também se espelhar no exemplo de outros empreendedores, ver de que forma que eles conseguiram constituir isso daí e levar isso adiante. Então, da mesma forma como buscar parcerias essenciais e principais aí para que isso possa acontecer. Então, essas são as questões que a gente finaliza nesse bloco.